Metrópole Entrevista. Pois é, e agora eu vou conversar com muita alegria, que eu converso sempre com ele, mas agora nós estamos cara a cara, ele em Florianópolis, eu aqui em Salvador, com o economista, professor, ex-diretor do Fundo Monetário Internacional em Washington e também vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, em Xangai, na China. Uma pessoa extremamente qualificada, um dos grandes economistas deste país, que sempre, com muita generosidade, participou dos meus programas. Paulo, muito bom dia, um prazer enorme ver você de novo. Você está bem? Você está se cuidando? Como é que você está, Paulo? Bom dia, Mário. Tudo bem? Obrigado. É um prazer estar aqui com você, conversando, dessa vez com imagem também. E obrigado pelas palavras gentis aí a meu respeito. Mas é mais do que merecido, rapaz. Você é de uma lucidez fantástica. Eu sempre acompanhei, você sabe disso, o que você escrevia, o que você falava, e sempre serviu muito para a gente ter uma visão mais clara dos momentos que nós passamos. Você tem uma vasta experiência, inclusive no exterior, né? Quer dizer, ter ido para o Fundo Monetário Internacional, depois ter morado lá em Xangai, no BRICS, como vice-presidente. Agora, Paulo, me fale sobre o Brasil de hoje. Nós temos a pandemia, nós temos um governo de extrema-direita, com conceitos completamente diferentes até aqui praticados, e temos uma economia também em frangalhos. Como é que é essa história aí para você? Olha, Mário, eu acompanho a economia brasileira, a política brasileira, desde os anos 70. Nós passamos os anos 70 do século passado, claro, e nós passamos por muita coisa nessas décadas em que eu vivenciei o Brasil, né? Nada de remotamente comparável ao que nós estamos vendo hoje, em termos de economia, saúde pública, política, né? Nós estamos vivendo um verdadeiro desastre, né? Porque nós temos uma combinação super infeliz da maior crise da história brasileira conhecida, né? Com o pior presidente, o pior governo, né? Então, essa combinação é letal. Ela tem um efeito destrutivo. O que me impressiona no atual governo brasileiro, no governo Bolsonaro, é que é a incapacidade misturada com as ideias perniciosas que esse governo propaga e divulga, né? O Brasil nunca esteve tão desmoralizado no resto do mundo. Nunca vi isso. A economia vai passar pela pior recessão de que se tem notícia na contabilidade nacional brasileira esse ano. Uma queda que se estima que pode chegar a 7%, 8%, talvez 9%, segundo as projeções que foram divulgadas recentemente. O desemprego deu um salto, né? Você tem um governo que, Mário, francamente, é um governo que me diga uma área da vida pública brasileira que não esteja sendo desorganizada, desestruturada, destruída até por esse governo. A economia, o emprego, a administração pública, a cultura do país, as universidades, a educação de um modo geral. Vai por aí tudo, né? A soberania nacional. Então, nós temos hoje um governo que se enrola na bandeira nacional para rastejar os pés dos Estados Unidos. Perdemos toda a credibilidade no exterior. O Brasil não é mais visto como voz independente, já desde o governo Temer, né? Mas agora, com o agravamento da incompetência, né? De uma equipe ministerial inacreditavelmente despreparada, de um presidente inacreditavelmente despreparado. Então, eu estou muito, muito preocupado e ansioso para ver o Brasil se livrar desse governo danoso, né? Paulo, quando Bolsonaro foi eleito, ele tinha, pelo menos colocou num determinado momento, o chamado Posto Ipiranga como a garantia de agradar o chamado mercado
ter o apoio, o voto, e que ele iria fazer um governo no estilo Universidade de Chicago, tanto que a primeira visita que o presidente eleito foi para o Chile, elogiar Pinochet, elogiar lá o trabalho da economia chilena, que depois a gente viu que estourou. Então, às vezes, eu não sou economista, sou absolutamente leigo e ignorante, mas me parecia que Paulo Guedes veio com o chip dele preparado para fazer do Brasil o Estado mínimo, né? Atender minimamente as coisas, educação, saúde, segurança, e o resto tudo mercado, iniciativa privada, privatizar tudo, etc. Acontece que no meio do caminho apareceu essa pandemia e as coisas mudaram completamente no mundo todo e não somente no Brasil. As primeiras declarações de Paulo Guedes foram uma loucura. Ele disse, não, isso não vai nos atingir porque nós temos uma dinâmica própria. E aí? Esse chip dele parece que queimou, outro não aparece, não tem. Como é que é isso aí, Paulo, você que entende do assunto? Bolsonaro escolheu um economista que agrada ao mercado, mas que também é faz parte de uma vertente extrema do fundamentalismo de mercado, que é a Escola de Chicago, como você mencionou, né? E o Paulo Guedes, além disso, é um economista que não teve nenhuma experiência de administração pública, que eu saiba, que eu me lembre, em toda a vida dele. É um sujeito que está beirando os 70 anos, por aí, né? Então ele chega para ocupar um posto de super-ministro em Brasília, com uma ideologia econômica radical e total falta de noção do que é a administração pública. Então, desde o início, a área econômica do governo está patinando. Propagava a ideia de que o fundamental era fazer reformas estruturais, começando pela da Previdência, que se essas reformas fossem aprovadas pelo Congresso, tudo se ajeitaria quase que magicamente. Estavam nessa toada quando veio o choque. A economia não estava nada bem, crescendo pouco em 2019, as perspectivas para 2020 já eram de crescimento medíocre também. Aí veio esse choque imenso que pegou todo mundo, pegou a economia mundial como um todo, e aí a economia desabou. Como você disse muito bem, a primeira reação do governo foi inacreditável, da área econômica do governo foi inacreditável, né? A equipe do Paulo Guedes chegou a dizer que a melhor vacina contra a crise do coronavírus era prosseguir com as reformas estruturais, o que mostrava total falta de noção do desafio que se avizinhava, né? Então, com demora, que ainda se faz sentir, o governo caminhou na direção de tomar medidas antidepressivas que eram indispensáveis e que todos os países estão adotando, né? Expansão fiscal, expansão monetária, socorro às empresas mais atingidas, socorro às pessoas físicas mais atingidas, né, os trabalhadores. Mas tudo isso está sendo feito de maneira trabalhoada, confusa, tardia. A economia afundou. Nesse segundo trimestre vai ser vamos ver quando sair o PIB, mas vai ser uma queda brutal do nível de atividade. E o IBGE está mostrando um aumento brutal do desemprego. Do conceito mais amplo de desemprego, tal como medido pelo IBGE, já temos aí uma taxa de 25%, um pouco mais de 25% de desemprego no trimestre encerrado em abril. Então, nós estamos aí nas mãos de... Olha, é claro que vamos ser justos, qualquer governo, qualquer equipe econômica teria enormes dificuldades nesse cenário que está aí. Claro. Isso, né? Claro. Eu volto a dizer, a esse desafio do coronavírus, do novo coronavírus, se soma uma equipe econômica com teorias meio lunáticas, eu diria até, sabe? Sobre economia, defasadas. É a Escola de Chicago dos anos 70, e não por acaso, você tem razão de lembrar o Chile, e a visita ao Chile. Você tem razão, Mário, porque não por acaso essa ideologia, Chicago dos anos 70, era a ideologia econômica do governo Pinochet. E ela tem características que só fazem com que ela só possa ser completamente implementada por um governo ditatorial.
Claro. Não tem oposição. Então, veja onde é que nós vamos cair, né? Paulo, além de tudo, rapaz, a gente perdemos a credibilidade internacional completamente. Primeiro, se ligou com o Donald Trump, né, também outro negacionista, também outro, só que a economia americana estava indo bem, né, e isso ajudava ele com as loucuras dele lá, com alguns limites que nós não temos aqui. E nós perdemos completamente a nossa independência. Um dos parceiros importantes da gente é a China, todo dia é chincalhado pelo ministro da Educação, pelos filhos de Bolsonaro, por todo mundo. Quer dizer, o terraplanismo, um ministro das Relações Exteriores, seu pai foi diplomata, você conviveu com esse meio durante um bom tempo, você sabe que a diplomacia brasileira sempre foi muito respeitada, mesmo durante a ditadura militar. Nós tínhamos diplomatas de altíssimo nível neste país. Não é? E o que a gente vê agora, esse ministro das Relações Exteriores, quando ele abre a boca para falar, Paulo, eu me tremo todo, eu digo, que diabo é isso? O Barão do Rio Branco deve estar dando 300 mil voltas no túmulo dele. Quer dizer, agora não podemos ir mais para a Europa, não podemos ir para os Estados Unidos, somos o país leproso do mundo, mais de 41 mil mortes, não é? E o presidente lá na dele, querendo empurrar para cima de governador e prefeito, e é terrível, não é, Paulo? A política externa do governo também é um desastre. O ministro das Relações Exteriores é totalmente inepto para exercer essa função. Nós temos um quadro diplomático, você diz muito bem, de excelente qualidade. Eu mesmo, quando trabalhei em Washington e depois em Xangai, tive que interagir com frequência com os diplomatas brasileiros e dou meu testemunho pessoal direto de que nós temos uma máquina de executar e formular política internacional que poucos países têm. Nosso serviço diplomático é comparável, ou era, né, comparável aos países desenvolvidos. E agora nós estamos nas mãos de... É incrível. Olha, por exemplo, esse alinhamento aos Estados Unidos, a Trump, é grotesco. Desde o ano passado, o governo fez uma série de concessões unilaterais aos americanos, e como eu previa, eu conheço os americanos, morei 8 anos em Washington agora, entre 2007 e 2015, colheram o quê? Desprezo. Desprezo. O americano não entende país que não se faz respeitar. Eu cansei de testemunhar lá em Washington, sabe, Mário? Nas reuniões do FMI, nas reuniões do G20, a indiferença e até o desprezo mesmo que os americanos tratavam de seus satélites. Nessa época, o Brasil não era satélite de ninguém. O Brasil tinha voz própria e era ouvido. O Brasil é um dos grandes países do mundo. Então, hoje, o Brasil é visto no mundo, com certeza, não pense que é uma má vontade minha com o governo, nada disso. O Brasil é visto no mundo com uma mistura de preocupação, desprezos, né? O Brasil é visto como um país... As pessoas no exterior que interagiam com o Brasil estão pasmos, porque não reconhecem. O Brasil, você pode discordar dos vários governos que o Brasil teve e deve, né? Tivemos, assim, ministros das relações exteriores que não foram brilhantes, né? Tivemos. Mas o que está aí é uma vergonha. Uma vergonha. Ainda agora, vou dar um exemplo recente. O ministro das Relações Exteriores está contemplando uma articulação trilateral com os Estados Unidos e o Japão para defender a democracia. O que nós vamos ganhar com isso? Isso é um movimento que os japoneses aparentemente iniciaram para conter a China, anti-China. Por que nós vamos nos meter nisso? Uma articulação trilateral com o Japão e os Estados Unidos contra a China. É coisa de amador, de ideólogo de quinta categoria. Né? A China, o Brasil é um grande país, não pode se alinhar a ninguém. Esse conflito que vai perdurar, para além de Trump, para além de Xi Jinping, entre Estados Unidos e China, o Brasil não tem que se alinhar a nenhum dos dois.
tem que manter boas relações com os dois, com os Estados Unidos, com a China. E com a China nós temos uma parceria estratégica do qual eu fui um dos construtores, que é o processo BRICS, né? Que já começou em 2008, quando eu estava em Washington, e continua até hoje, muito combalido pela incompetência do governo brasileiro, mas está aí, né? Então o Brasil precisa, quando nós conseguimos nos desfazer dessa trupe de ineptos, nós vamos ter que reconstruir a credibilidade internacional do Brasil, que ficou profundamente abalada pelos desmandos, pelas barbaridades, né, que esse governo faz. Podia dar outros exemplos, mas me ocorreu mencionar essa articulação incipiente com o Japão e os Estados Unidos, pelo ridículo que ela representa, né? Então, olha, vou te dizer o seguinte, olha, meu Deus, como é que vai, qual é o sentido de ficar gratuitamente hostilizando a China para agradar os Estados Unidos? É o nosso maior parceiro comercial desde 2009. É um dos principais investidores no Brasil, nosso parceiro na área de investimentos também, né? É nosso parceiro, né, no processo BRICS, né? Constituímos com os chineses e os outros países dos BRICS um banco de desenvolvimento em Xangai. E nós vamos participar dessa hostilidade do Trump com a China para quê? O que o Trump está oferecendo? Mesmo que te oferecesse alguma coisa, não tinha sentido, mas nem isso, ele não consegue nada, né? É uma humilhação para o Brasil ter um governo que rasteja dessa maneira aos pés do governo americano. Eu estou conversando com o economista Paulo Nogueira Batista Filho. Paulo, eu me lembro, inclusive, de que até no governo conservador de Jânio Quadros, por exemplo, onde o chanceler era Afonso Arinos de Melo Franco, da UDN, quer dizer, o governo conservador, a política externa do Brasil era de não alinhados, era com a Índia, reatou relações com Cuba, com a Rússia e com a China, tanto que Jango acabou na renúncia, estava lá. Quer dizer, é uma tradição do Brasil de dizer assim, olha, nós temos o nosso papel, nós não somos subordinados nem à União Soviética da época, nem aos Estados Unidos. Somos independentes e o nosso país tem força para isso. Agora, dentro dessas circunstâncias, juntando tudo isso, da economia, da política externa, da educação, da pandemia, fica uma perspectiva um tanto sombria para a gente. Nós vamos ter que sofrer muito nesses anos que vêm. Você concorda com isso, Paulo? Concordo que não vai ser fácil sair desse pântano, né? Mas o fundamental é não perder de vista isso que você ressaltou. Eu publiquei, Mário, no final do ano passado, um livro chamado, aqui eu dei o título de O Brasil não cabe no quintal de ninguém, né? E por que eu usei esse título? Porque o brasileiro nem sempre se dá conta de que o Brasil é um país de grandes proporções no mundo. O Brasil é um dos poucos países, são 5 países apenas que fazem parte da lista dos 10 maiores PIBs, dos 10 maiores territórios e 10 maiores populações. Só 5 países integram essas 3 listas: Estados Unidos e os 4 BRICS originais, Brasil, Rússia, Índia e China. Então, o Brasil é um dos gigantes do mundo e não pode se comportar como um anão incompetente, que é o que tem feito, né? Agora, nós temos um potencial para atuar, sim, porque não é à toa que a política brasileira normalmente é uma política de país independente, com voz própria, não é à toa, porque o Brasil tem esse potencial objetivo, essa dimensão. O único momento que nós tivemos de mais alinhamento, que eu me lembro agora nas últimas décadas, foi justamente depois do golpe militar de 64, no governo Castelo Branco e também no governo Médici, né? Quando o Brasil se aproximou muito dos Estados Unidos e pode-se dizer que se alinhou aos Estados Unidos, né? Mas desde então, não. Ainda na ditadura militar, o Brasil praticou uma política mais independente que prosseguiu, né? Então, o Brasil não é que o tamanho do Brasil é tal, o que se espera, quando o Brasil, eu estava em Washington
na fase mais forte da política externa brasileira, que foi no governo Lula, né? Quando o Brasil tomava posição, todas as questões internacionais, ninguém estranhava que o Brasil fosse protagônico. Era o normal na cabeça dos estrangeiros, entende? O que se estranha é que o Brasil se afunde, como agora, como no governo Temer já, se aprofundando no governo Bolsonaro, né? Isso é que é estranho, sabe? Isso que não é normal. E tem outra coisa, Mário, que é importante em política internacional, que é a transmissão de valores, sabe? É o que os americanos às vezes chamam de soft power. O Brasil tinha um capital de soft power muito grande, que nos ajudava a influir na América Latina, na África, nos BRICS, na relação com os europeus, na relação com os Estados Unidos, né? Você deve ter visto isso, certamente viajou nesses últimos 10 anos várias vezes, né? O brasileiro é recebido com simpatia no mundo, né? O sucesso do Brasil na organização da Copa do Mundo de 2014, ainda no governo, já em declínio, mas já no governo Temer, a Olimpíada de 2016, né? Era um impacto extraordinário no mundo, da presença brasileira, dos valores brasileiros, da alegria brasileira. Então, esse país que agora parece aí ressentido, ignorante, terraplanista, subserviente a um outro país, como é o caso da relação Brasil-Estados Unidos, isso aí, as pessoas com quem eu tive relações profissionais ao longo dos anos, não entendem. Sabe o que está... A pergunta é, o que está acontecendo aí no Brasil, por favor? Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Difícil, né? Você falou de uma coisa interessante aí. No início do regime militar, com Castelo e Médici, etc., havia realmente um alinhamento, até porque o golpe militar foi dado em função e com apoio dos Estados Unidos naquela disputa, não é, com a União Soviética, o perigo de Cuba, etc. Mas no governo Geisel, por exemplo, que era em plena ditadura, ele furou os Estados Unidos e foi fazer um acordo nuclear com a Alemanha, não é? Eu sei porque participei disso, que era diretor da Eletrobras, seu pai era o presidente da Nuclebras, o que mostrou claramente independência em relação aos Estados Unidos, mesmo no governo de origem militar, de golpe de ditadura, e que inicialmente tinha sido alinhado com os Estados Unidos. Mas na cabeça do presidente Geisel, que eu cheguei a conhecer, ele tinha uma outra visão do Brasil e do mundo, não é? Era uma pessoa diferenciada assim, nesse sentido. E hoje a gente vê, como eu estou dizendo assim, nós estamos... É terrível esse negócio, Paulo. Agora você está com um canal do YouTube, onde você conversa com as pessoas. Eu queria saber disso aí para a gente divulgar aqui, porque eu acho que você palestra conversas bem interessantes. Fale aí, Paulo, um pouquinho sobre isso. Sobre o Geisel, eu queria recomendar a quem tem interesse em conhecer esse período da história brasileira, o depoimento dele publicado pelo CPDOC do Rio de Janeiro, que é muito interessante. Eu vi, é ótimo. Isso. Ano passado eu reli até grande parte desse livro. Mas, quanto ao meu canal no YouTube, eu fiz um canal recentemente, que começou a funcionar, cujo endereço é youtube.nogueirabatista.com.br. Basta entrar no YouTube com o meu nome que aparece. E lá eu coloco conferências, palestras, debates, entrevistas, comentários curtos sobre o quadro nacional e internacional. E tem tido uma boa receptividade, está crescendo aos poucos, e tem tido uma boa receptividade, né? Eu já vinha fazendo isso antes da pandemia, e foi bom porque, com esse isolamento a que nós estamos submetidos, essa comunicação à distância, né, acaba sendo bastante interessante e importante, né? Valeu, Paulo. Olha, foi ótimo conversar com você. Agora a gente se vendo aqui. Espero que a gente mantenha esse contato com frequência, que é muito enriquecedor para mim, para os nossos ouvintes aqui. Prazer enorme ver você bem lúcido e aí na luta. Um abração para você. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Mário. Foi um prazer estar aqui com você.
Vamos repetir, com prazer. Um abraço.